Olá, minha gente, sejam bem-vindos para mais um podcast. Muito prazer, eu sou a Letícia, psicóloga, especialista em vítimas de narcisistas e a gente está aqui no estúdio do Mauro, no Mauro Podcast, tá? Queria agradecer ele por abrir as portas para a gente poder estar conversando com vocês. Conversar com vocês esse assunto que é mãe narcisista e pai narcisista, com a psicoterapeuta que eu convidei hoje para estar com a gente, a Juliana Marcon. Seja bem-vinda, Ju. Obrigada, Lê. Obrigada, Mauro, pelo convite. Então, fica com a gente, tá? A gente vai desmembrando, né? A gente vai conversando sobre esse assunto que a gente sabe que é muito complicado, que é muito difícil, que ainda é um tabu pra gente aqui na nossa sociedade. É muito difícil a gente falar sobre mães narcisistas, pais narcisistas, por causa desse endeusamento com relação a pai e mãe, né? E a Sim. gente tem que entender que, assim como existe psicopatas, narcisistas, pessoas abusivas, pessoas tóxicas, eles também são mães, são pais, são patrões, são vizinhos, são namorados, são qualquer pessoa. Não existe um estereótipo, né? Não existe aquela cara, igual ontem eu estava assistindo um filme com a minha filha, ela falou assim, ai, mãe, mas esse sujeito não tem cara de pedófilo. Pedófilo não tem cara, narcisista não tem cara, abusador não tem cara. Até, inclusive, a gente fala, né? Ah, mas o narcisista é esse sujeito vaidoso e tal. Não, tem o narcisista que ele é o vitimista. Né? Tem o narcisista vulnerável, que é o oculto, né? Então, geralmente, ele não é esse sujeito vaidoso, né? Ele é o mais coitadinho, mais discreto, mais, às vezes até tímido. Né? Então, a gente quer falar hoje justamente sobre a mãe narcisista e o pai narcisista, o quanto isso afeta o nosso psicológico, o quanto isso afeta a nossa vida como um todo, a nossa rotina e o quanto isso afeta o nosso cérebro, né, Ju? Sim. Ainda mais na questão da dependência emocional, né? Porque quando a gente trabalha isso em terapia, né, no set terapêutico, as características da codependência, geralmente vai aparecer uma figura paterna ou materna, né, narcisista. Então, é porque isso é um padrão disfuncional que a gente aprende lá na infância, né? Como você falou, conviver com narcisista afeta o nosso psicológico, o nosso sistema nervoso, nossa imunidade, né? Muito. Então, quando a gente vai descobrindo o porquê que você se envolveu com um narcisista em relacionamentos amorosos, ou trabalho, ou na amizade, enfim, a gente descobre que tem uma origem, né? E geralmente essas origens, elas estão ou nessa figura paterna, ou nessa figura materna. Né? Então, por isso que é difícil desvincular depois nos relacionamentos, entender por que que isso ainda continua sendo um padrão. Por que que esse comportamento de atrair narcisistas é muito presente na sua vida, né? E o que a gente precisa entender? Filhos de pais narcisistas, de mães narcisistas, eles têm um cérebro completamente diferente de uma pessoa normal, Sim. né? Porque houve ali muitos abusos. O cérebro ele teve que se adaptar àqueles abusos. Então ele sente muita ansiedade, ele sente depressão, Sim. ele tem toque, síndrome do pânico, inseguranças, diversos tipos de insegurança, perfeccionista. Ele sente dificuldade de se adaptar à sociedade, né? Ele está sempre se criticando, se punindo, porque é assim o convívio com pessoas narcisistas. A mãe narcisista ela é um veneno, o pai narcisista ele é como um veneno para o cérebro dessa criança, que são pessoas caóticas, são pessoas desequilibradas, são pessoas punitivas. Tanto é que um pai e uma mãe narcisista ele é controlador, punitivo, destruidor, é uma pessoa dramática, cheia de caos, cheia de confusão. Ele pratica no próprio filho o gaslight, fala e depois diz que não falou, não assume os erros dele, não tem uma mente madura. A mãe narcisista e o pai narcisista, eles não têm uma mente madura. Não são dois adultos, são dois adultos com a mente de duas crianças de 3, 4 anos de idade. E por que o filho sente muita dificuldade de romper esse vínculo? Porque o filho ele olha, ou a filha ele olha para esses genitores como duas crianças. Sim. Então ele fala, como que eu vou abandonar essas duas pessoas que precisam de mim? Porque Sim. é isso que a mãe e o pai narcisista fazem. Ele coloca essa culpa, eu preciso de você. Se você for embora, o que vai acontecer comigo?
né? A mãe, por exemplo, a mãe narcisista, ela é essa mãe que, quando o filho cresce, ela vai sugando a vida financeira do filho, vai sugando a vida do filho, não deixa o filho progredir, não deixa o filho se desprender dela. Ela coloca na cabeça dele ou dela que eles são responsáveis para nutri-la financeiramente e fisicamente também. Então, esse filho, ele tenta sair e não consegue. Né? Porque eles têm a dependência emocional, o pai e a mãe desenvolvem a dependência emocional na mente dessa criança, então ela se sente responsável por esses adultos e não consegue seguir a vida deles. É o famoso modo de sobrevivência, né? Você conviver com pais narcisistas, a estratégia que você vai encontrar a longo prazo é essa. Como eu vou sobreviver a essa dinâmica familiar? Então, você se sabota, né? Você fica doente, você desenvolve episódios depressivos, você desenvolve ansiedade, TAG, né? Doenças de pele, enfim, são inúmeras aqui as situações de filhos sobreviventes. Sobreviventes. Né? Sobreviventes. Você falou da figura do pai controlador, né? Geralmente, a codependência de um filho, né, desse pai controlador, ela é muito regida no medo. Esse é o modo de sobrevivência, o mecanismo de defesa. É o medo. Né? O medo do tom de voz, o medo da punição, né? Se eu fizer isso, porque geralmente esse pai, né, essa figura, ele é o agressivo, né? Ele é o explosivo. Então, ele vai gritar, ele vai falar alto, né? Ele vai querer mostrar que ele tem autoridade, né, na residência, na casa. Né? Então, esse filho, essa filha, vai viver sobre esse medo de pisar em ovos. Não posso falar isso porque meu pai vai gritar, né? Ou qualquer situação ali na conflito, briga, vai trazer um gatilho para esse filho. Né? E já a mãe, geralmente a mãe, né, que é mais vitimista, mais dramática, né? O filho vai ficar muito preso nessa questão da culpa. Como você falou, né, essa mãe suga tanto esse filho que ele acaba se sabotando. Eu não posso ganhar mais dinheiro do que a minha mãe, porque na cabeça de um filho codependente de uma mãe narcisista, ele não pode brilhar mais do que essa mãe. Ele não pode ser mais do que essa mãe. Ele não pode ter mais dinheiro do que essa mãe. Então, é isso que segura, né, esse sentimento de culpa. Porque em algum momento lá, durante a família, durante as vivências, esse filho assumiu um papel de salvador. Preciso salvar minha mãe. Né? Uma mãe que muitas vezes, sutilmente, ela vai te julgar, ela vai falar da sua aparência, né? Ela vai falar da sua roupa, do seu corpo, sem às vezes você nem perceber que aquilo são críticas, né? Passividade agressiva. Né? Então, imagina a longo prazo isso, você conviver com essas pessoas, isso mina a tua cabeça. Né? E você vai se prejudicar de diversas formas. Então, características comuns de pais narcisistas são pessoas egocêntricas, são pessoas manipuladoras, não assumem os erros, eles invertem a culpa, tudo aquilo que eles fizeram de errado, eles vão dizer que são os filhos que fizeram ou que fizeram porque alguém colocou ele naquela situação. São vitimistas, injustiçados, né? São problemáticos. Fora de casa parece aquela mãe perfeita, aquele pai perfeito que eles adoram, por exemplo, postar fotos em redes sociais, adoram se exibir com os filhos são troféus para eles, mas dentro de casa ele despreza esse filho, ele humilha esse filho, ele controla. Então o viés, características de pais narcisistas: controladores, exercem poder sobre esses filhos, são dominadores, punitivos, como você falou. O pai narcisista é esse punidor, é esse sujeito que controla esses filhos. Os filhos não têm a individualidade deles. Ele controla os filhos até mesmo com dinheiro ou com doenças. Não, o pai narcisista bem desenvolvido financeiramente, ele controla o filho com dinheiro. Né? Então, o filho ele sempre volta para esse pai, porque ele sempre está precisando de alguma coisa. Né? Então, o pai ele consegue controlar até a família desse filho, dessa filha. Sim. Né? Tem casos de mães narcisistas que escolheram até com quem essas filhas vão casar. Inclusive, no casamento, as mães narcisistas elas têm que brilhar mais do que a própria filha. Você já viu aquele casamento onde a mãe vai com um vestido muito mais brilhoso, muito mais chamativo? Aquela mãe que, às vezes, some no dia do casamento da filha, faz um drama, fica doente.
Sim. Uma mãe totalmente descontrolada, você não consegue ter um diálogo com essa mãe, você não consegue colocar a sua posição. Ela vai sempre te punir, te colocar como alguém extremamente inferior a qualquer pessoa. Ela vai usar palavras cruéis que vai diminuir a sua autoestima, que vai te destruir quanto ser humano. Você, quando sai por aí, vai viver outras coisas. E uma coisa que eu vejo muito minhas clientes, elas se xingam mentalmente. Né? Às vezes elas erram em algum determinado momento, elas se chamam de burras. Porque é a voz dessa mãe e desse pai na cabeça delas. Então, por onde eles vão, a voz da mãe e a voz do pai acompanha elas. E aí, por exemplo, elas estão lá do outro lado do país. Estão vivendo lá, mas até mesmo lá do outro lado do país, do continente, elas A estão vozinha sentindo fica culpa, ecoando. porque a mãe está ligando, a mãe fica contando os problemas dela, ela entende que ela é responsável pela vida dessa mãe, ela não enxerga a mãe como uma adulta autônoma que é dona da vida dela, porque a mãe não permite isso, a mãe se coloca Exatamente. nessa posição de vulnerabilidade, preciso de cuidados, eu coloquei você no mundo, eu gastei a minha vida para você, fiz tudo por você e agora o mínimo que você tem que fazer é retribuir. Sim. E não é assim. Não. Né? Nós adultos temos total competência, total liberdade, total... nosso cérebro, ele consegue caminhar, né, sem essa dependência. Ele foi feito para ser independente, não para ficar grudado nesse pai, nessa mãe, para você poder viver suas coisas, romper, né, o padrão de vida da sua família. A gente precisa romper o padrão de vida dessa família narcisista. Sim. Só que se a gente está amarrado, como é que a gente vai romper? E essa é a maior característica dos filhos, né? São aquele famoso ditado, nado e morro na praia. Né? Você não vê, não tem perspectiva de crescimento, porque é justamente isso, são esses comportamentos disfuncionais que geram a gente a desenvolver a dependência emocional. Né? Então, como você falou ali, não, na família narcisista, com pai ou mãe narcisista, não existe individualidade. Não existe. Os filhos, geralmente, apresentam muitas crises de identidade, né? Porque não sabem quem eu sou, o que eu quero, porque vive em função dessa dinâmica, em função desses pais. E é uma sobrecarga mental gigantesca, né? Porque às vezes a mãe tá com um problema lá que ela precisa decidir, ela precisa resolver e ela joga para quem? Para esse filho, que é o codependente. Uma outra característica também é que geralmente esses pais, eles têm um filho preferido, né? E se você é filho único, ferrou, porque se você for filho único, ferrou, porque ao mesmo tempo você é o bode expiatório, né, que é o filho que esse pai ou a mãe narcisista vai despejar todas as projeções ruins, né? Você não é o perfeito, você não é semelhante a mim, né? Você é o rebelde e tal. E, por outro lado, é o de ouro, né? Que é o preferido, que é o que atende às necessidades dessa mãe, desse pai. Então, geralmente, nesse arranjo, se você é de uma família numerosa ou você tem outros irmãos, você vai perceber que existe, sim, um tratamento diferenciado, né? E, às vezes, isso tem a ver também com a questão do gênero. Né? Você já percebeu em aquelas famílias que a mãe narcisista ou o pai narcisista trata melhor o filho do que a filha? Né? Então, aí entra uma diferença da questão do gênero. Né? Tá muito presente isso também. Né? O machismo, né? Dentro da dinâmica da família. Nossa, pai e mãe narcisistas são extremamente machistas. Né? Eles atacam a filha e eles glorificam o filho. A filha não tem liberdade nenhuma, a filha não é dona dela, ela tem que viver na obediência cega, ela é a boazinha. E o filho, por outro lado, é a pessoa que pode viver todas as aventuras dele, tudo que ele quiser viver. É bem gritante a diferença de tratamento entre o filho, né, e a filha dos pais narcisistas. A filha ela vai sempre ser oprimida, controlada, né? O filho não, ele pode ser livre, ele pode viver as coisas dele, entende? Mesmo havendo o castigo,
porque existe um castigo, né, a punição é muito presente em pais narcisistas. A punição pode ser muitas vezes através do olhar, das críticas, do tratamento de silêncio. Os pais param de falar com essa filha, com esse filho, depois de algum tempo volta como se nada tivesse acontecido. Principalmente quando eles mentem ou quando eles criam algum problema e ele é desmascarado. Ou ela é desmascarada, quando a filha bate de frente com ela, ela vai se vitimizar, né? Ela é a coitadinha e vai fazer a triangulação dentro da família ali, vai colocar um filho contra o outro, entende? Vai ficar falando mal de um filho, de outro, e sempre se pondo nessa posição de coitada, que fizeram isso e aquilo com ela. Então, sempre vai ter, como você falou, a triangulação e sempre vai ter o bode expiatório. Vai ter um filho que ela vai tratar super bem e o outro filho que ela vai atacar. Sim. Né? E geralmente a filha, né, no caso, ela, desde muito nova, ela já tem que ter essa carga de maturidade emocional. Então, esse filho, ele sempre vai ser um eterno aprendiz, né? Não, ele tá aprendendo, ele é novo ainda, né? Eu faço por ele, agora a filha não. E aí você já percebe, isso vai além das tarefas domésticas da casa, né, da organização, da administração da casa. Né? Você vai percebendo isso nos pequenos detalhes. Né? Uma coisa que a mãe privilegia o filho aqui, não a filha. Uma ajuda, talvez, até financeira, né? Que os pais acabam dando mais para esse filho do que para a filha. Né? Isso é muito comum nos atendimentos, né? A gente perceber isso. Porém, essa culpa está muito mais atrelada a essa filha, né? Que a todo momento se sente culpada por estar, né? Seguindo com a carreira dela, com a vida dela, e a mãe está lá estacionada. Né? Não, eu não posso ser mais do que minha mãe. Eu tenho que sempre estar igualando a minha mãe, porque essa mãe, né, a narcisista, instaurou isso na tua cabeça, né? De que você não pode ser mais do que ela. E é engraçado porque o tratamento em si é como se os filhos fossem eternas crianças, né? Eles veem os filhos não como adultos, eles veem como crianças que não pode ter sua individualidade, não pode se vestir da forma como querem, né? Não podem ter o estilo de vida, né? Que escolheram para si. Então, eles não enxergam essa filha ou esse filho como adultos que têm uma vida, né? Que priorizam as suas escolhas. E uma coisa comum de filhos de pai ou mãe narcisista é que eles são desregulados emocionalmente. Aí tem dois viés. Ao mesmo tempo que ele se torna o pai e a mãe desses genitores, ele também, quando ele vai para a sociedade, ele se sente extremamente frágil e infantilizado. Ele não se sente adulto competente, um adulto forte. Por quê? Porque ele foi muito oprimido dentro dessa família. Sim. Ele foi muito atacado, então ele não conseguiu desenvolver uma força e uma posição de autodefesa. Ele não pode se defender nessa família. E ele não pode, em hipótese alguma, também atacar. Aquele lado animal dele de ataque, né, e de fuga distorcido dentro dessa família, entende? Então, quando ele vai para o mercado de trabalho, quando ele vai para a vida, ele se sente muito fraco, muito frágil, não consegue reagir frente aos abusos. E aí a gente vê as mulheres que sofrem violência doméstica e muitas vezes os filhos que entram em relacionamentos com mulheres narcisistas. Eles não aprenderam a se posicionar, dizer os nãos, enfrentar, correr. Né? Eles entenderam que eles são responsáveis pela vida daquela esposa ou do esposo. Eles entenderam que eles precisam compreender essa esposa e esse esposo. Então, eles se colocam sempre no papel de cuidador. E, ao mesmo tempo, são pessoas bem frágeis, são pessoas com dificuldade de reagir, são doentes, né? Tanto emocionalmente quanto fisicamente. A imunidade deles, a saúde física deles é fragilizada, porque foi tanto atacado, a imunidade dele acaba baixando tanto, o nível de cortisol vai elevando tanto, que vai encostando em inúmeras doenças. Sim. Então, imagina, essa pessoa doente emocionalmente e doente fisicamente, aí que não vai reagir, não vai conseguir enfrentar e vai sentir muito medo da vida. Sim, e uma outra característica desses filhos é o que eu chamo, e na literatura, né, a gente já estudou isso na faculdade, é o desamparo aprendido. Né? Por quê? Se lá na sua infância você teve que assumir, né, uma maturidade emocional para com os seus pais, e você?
quem cuidou de você emocionalmente, né? Porque o certo é que os nossos cuidadores que nos ajudam, né, a nos ajustar emocionalmente, nos autorregular. Então, esses filhos na vida adulta, eles têm uma dificuldade tremenda de autorregulação emocional, né? Sempre estão procurando uma figura materna, uma figura paterna para ajudar a lidar com os baques da vida, né? Então, e aí vai atrelando uma coisa na outra, né? A dificuldade de tomar decisões, dificuldade de impor limites, dificuldade de dizer não, né? Tudo isso vai desencadeando aí uma dependência emocional. Então, eu chamo isso de estratégia de sobrevivência. Sim. Então, se você vive, sei lá, você tem 30 anos, 25 anos, você viveu a vida inteira nesse modo de sobrevivência, você não vai enxergar a luz no fim do túnel. É uma frase que eu escuto, por exemplo, das filhas de pais narcisistas, eles sempre, né, trazem para mim, mas eu me auto-saboto demais. Mas se essa família é tão negativa, essa família é tão pessimista, né, que não é que ele se auto-sabota, ele entendeu que nada vai dar certo para ele. Né, que todo mundo é melhor do que ele, porque os pais narcisistas fazem os filhos acreditarem nisso, né, que todo mundo é melhor do que ele, Que você não é capaz. que você não é capaz, fazem as comparações, né, sempre vai comparar esse filho com o primo, com o irmão, com o vizinho, então ele realmente ele perdeu a autoestima dele é muito baixa, ele sente dificuldade de se enquadrar e se adequar à realidade, ao lugar onde ele está, ele sempre acha que todo mundo é melhor do que ele. Sim. Né? É um complexo de inferioridade muito grande. Insegurança e complexo de insegurança, que nem você falou. Ali, né, no arranjo, até que essa pessoa aparenta ser forte. Né? Mas aí no trabalho ou em outro ambiente, ela já não tem essa segurança, né? Essa certeza de que não, eu dou conta, eu sou capaz e tal. Porque constantemente esse pai ou essa mãe desmerece esse filho, né? E, gente, desmerecer pode, para o pai narcisista ou a mãe narcisista, pode ser na grandiosidade, né? Ele vai falar mesmo, você é burro, né? Você não sabe de nada. Como também pode ser numa sutileza tremenda, né? Mas você tem certeza que você vai fazer isso? Quando você está ali num momento de decisão, né, um momento bem decisivo da sua vida, mas você tem certeza que você vai fazer isso? Se eu fosse você, eu fazia dessa forma. Se eu fosse você, eu pensava bem e não sei o quê. Então, isso não traz motivação para você. Muito pelo contrário, né? Traz muito mais uma desvalorização. Você em momento algum está sendo validado, né, por aquilo que você acha que é melhor para você, uma opinião, enfim. Então, são aqueles pais que constantemente estão te atacando. Sim, né? E aí a gente vê filhos de pais narcisistas e de mães, eles têm muita dificuldade de regular a própria emoção. Ou às vezes eles são muito raivosos, né? Reativos, ou eles são permissivos demais. Sim. São quietos demais. Sim. Porque dentro dessa família não existe o diálogo, existe o ataque. Então, você não aprendeu a se autorregular, você não aprendeu a nem se posicionar, a nem dizer os nãos necessários. Então, quando você tem algum problema ou quando você convive com as pessoas, você vai relevando, você vai se sobrecarregando, você vai fazendo de tudo para agradar, porque você aprendeu a agradar, que o pai narcisista e a mãe narcisista, você tem que ficar agradando o tempo inteiro. Os pedestais, né? Tem que colocar ele nos pedestais, porque eles são os pais e eu tenho que obedecer cegamente, eu tenho que servi-los cegamente, eu não tenho a minha vida, eu não tenho minha individualidade, eu tenho que viver de acordo com o que eles permitirem e como eles querem que eu seja. Eles acham melhor. Como eles acham melhor para eles. Então, quando você cresce, quando você é um adulto, você tem essa crise de identidade, você tem essa desregulagem emocional, você não consegue se posicionar, você às vezes grita muito, às vezes você ataca de tanto que você foi aguentando tanta coisa, então chega um momento que você vai e explode. Né? Então, eu vejo que muitos clientes me procuram pela questão da raiva, mas aí quando a gente vai olhar a história dele, ele não aprendeu, não teve regulagem emocional. Não aprendeu a sentar,
conversar, olhar nos olhos, validar o que ele sente. Acolher, né, os sentimentos. Acolher, porque até mesmo os sentimentos deles são mimimi, não é validado os sentimentos deles, só o dos pais narcisistas. Sim. E aí, quando eles entram dentro de um relacionamento, eles repetem esse padrão nas amizades, no trabalho, nos relacionamentos amorosos. Sim. É exatamente isso que você falou. Nesse ambiente, você vai estar o tempo inteiro se defendendo, né? E isso sobrecarrega, né? Por quê? Se você não foi validado lá na infância ou na adolescência, né? Todo momento era só ataque, 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 ataque. Você não consegue criar repertório e estratégias de autorregulação, né? Então, isso é que entra na parte da sobrevivência, né? Você vai desenvolver, como você falou, uma reatividade aí ou uma passividade, né? Ou são muitas... eu vejo na figura do filho rebelde, né? Que bate boca com todo mundo, expõe os ataques dos pais, ou aquele filho que é mais obediente, que é mais quietinho, né? Que é o bonzinho, né? Então, é isso que você falou, é primordial, né, nesse arranjo. Você estará o tempo inteiro se defendendo. E isso, dentro da não validação emocional, é porque você teve uma ausência de conexão emocional ali, né? Então, como que isso não vai atingir a sua vida adulta? É impossível, né? Então, felizmente ou infelizmente, a gente, quando vai para o set terapêutico, a gente vai ter que aprender a desromantizar esses pais. Desromantizar essa família. Né? Eu costumo dizer que é dar nome para os bois. Né? Aquilo que aconteceu, ok, hoje não tem como você atribuir responsabilidade aos seus pais. Porém, isso te prejudicou. Né? Então, você tem que colocar os pingos nos is para você se tornar uma pessoa autônoma, autorrealizada, né? Responsável por si, para que você consiga romper com esses padrões disfuncionais. Sim, e o que a gente mais trabalha no setting terapêutico de filhos, de pais e mães narcisistas é justamente a culpa, o medo, né? A ansiedade, a depressão, a crise de pânico, né? A gente vai mexendo, quanto mais a gente vai mexendo, é difícil, né? É difícil a gente encarar a realidade, é difícil de a gente ver que a gente teve pais disfuncionais, mas é necessário a gente conseguir olhar de frente todos esses problemas para a gente encontrar métodos e formas de conseguir se autorregular, da gente conseguir ter uma vida mais saudável, a gente conseguir ser também saudável para os nossos filhos, porque é um padrão repetitivo. Em muitos casos, a forma como que os nossos pais nos trataram, a gente começa a tratar os nossos filhos. Em muitos casos, esses filhos vêm para mim e falam, mas será que eu sou a narcisista? Quantas clientes minhas vieram com crises achando que elas eram as narcisistas com os filhos, porque elas repetiram o padrão desses pais. Mas só o fato dela conseguir compreender essa dinâmica, que ela conseguir compreender que ela, olhar para ela e falar, olha, eu estou errada, eu preciso modificar algumas coisas e vem para terapia e trabalha essas coisas, a gente já vê que ela já não é, mas não é uma narcisista, né? É uma empata. Sim. Reproduzindo um padrão familiar disfuncional. Sim, exatamente. Né? E é isso, né? A gente trabalha, esse o caminho que a gente vai fazer, né? Com esses filhos codependentes, né? Porque como você falou, nós somos mamíferos, nós viemos para o mundo, somos seres sociáveis, né? Ninguém mora dentro de um buraco sozinho, né? A gente tem que socializar com as pessoas e tal, porém, a gente nasceu para ser independente, né? O que nos torna dependentes de alguém é a nossa criação, é a nossa cultura, né? E aí, em especial, a gente percebe isso mais nas mulheres, nas filhas, né, de narcisistas. Então, é esse caminho que a gente vai fazer na terapia, né? Identificar esses padrões, quais foram a figura, né, presente na sua vivência, né? Quais são as suas feridas também, porque em determinado momento... lá fora, né? Ou nos relacionamentos, ou as pessoas com quem você conviveu, se envolveu, né? Que tem traços narcisistas, elas, no início, elas supriram algo. E a gente precisa descobrir que falta é essa, né? Foi atenção? Foi carinho? Foi toque? Né? Foi validação emocional? Em algum momento, essa pessoa te supriu isso.
né? Só que depois você viu que era só ali, né, uma outra estratégia de manipulação. Então, é esse caminho que a gente faz com os filhos de pais narcisistas. E é muito difícil, né, conseguir se recuperar sem um bom acompanhamento. Em muitos casos é necessário, sim, a ajuda de um psiquiatra, né, que vai entrar com a medicação para você conseguir, né, dominar algumas áreas da sua vida que você não está conseguindo, porque realmente é muita ansiedade, é depressão, entende? Então, realmente precisa sempre de um acompanhamento com um psiquiatra e um psicólogo, porque aí ela começa a caminhar e desbravar, né, um caminho em direção a ela mesma, porque ela passou a vida inteira vivendo para os outros, No modo de sobrevivência. no modo de sobrevivência. E agora ela vai começar a olhar para ela ou ele, ela vai começar a olhar para ele, o que ela merece, né, o que ela veio fazer no mundo. Ela não veio para esse mundo para ficar servindo todo mundo. Ela tem uma história, ela tem os desejos dela, ela tem a vontade dela, ela precisa se realizar, encontrar o caminho para o caminho profissional dela, né? E trabalhando essas questões para ela conseguir se fortalecer e sair de tudo isso. Porque não é fácil. Sozinha é muito difícil. Sim. É porque é um apego emocional muito grande, né? Porque é como se... o que eu percebo, né, das clientes. É como se você se tornasse realmente responsável pela vida daquela pessoa, né? Por tudo ali. Então, surgiu um problema ali na casa, quem vai resolver esse filho? Geralmente, tá? Não é o filho de ouro, não. Geralmente, quem resolve o BO é o bode expiatório. Porque o bode expiatório, por mais que o pai ou a mãe narcisista, né, projeta ali a rejeição nele, é ele que acaba querendo salvar os pais. É ele que acaba querendo, oferece, né, apoio emocional. O filho de ouro já não, ele já é amado. Por que ele vai correr atrás desses pais narcisistas? Né? Sim. Então, é uma sobrecarga mental muito grande. E a longo prazo, isso vai adoecendo. Né? Se você percebe aí que, eu não sei, eu não tenho sentido, eu tô perdida. Né? Já estudei, já me formei, as coisas não andam, eu não tô prosperando na minha profissão, tem alguma coisa errada aí. Né? Tem alguma coisa que tem a ver com algum ambiente ali familiar. Né? Você vai ter que ver se é essa mãe que está te privando, né, da sua individualidade, se é essa mãe ou esse pai que está sobrecarregando você, né? Que nem você falou, que geralmente o pai narcisista grandioso, ele compra os filhos, né? Ele vem com essa ideia do dinheiro, geralmente quando ele precisa de algo. Né? Se ele sabe que o filho é bom em alguma área, ele vai, em algum momento, investir nesse filho. Né? E o filho fica amarrado nele. Fica. Não sai. Né? Então, e geralmente não é o filho de ouro. Porque o filho de ouro, ele já é a projeção desse pai e dessa mãe narcisista. Ele já é amado, ele já é, embora ele seja manipulado também, né? Mas ele já é querido, ele já é amado, ele é respeitado, a opinião dele vale, porque ele é o espelhamento dos pais. Né? Agora, o outro filho, ele tem que ficar correndo atrás desses pais. Ele tem que fazer, ele tem que salvar, ele tem que cuidar, né? Porque é a ferida da rejeição. Sim. E se de um lado tem esse pai que controla e domina o filho com dinheiro e com a autoridade dele, por outro lado a gente tem essa mãe que também pode fazer isso, mas ela vai muito para esse lado da coitadinha, né, da vítima, da injustiçada, né? Ela vai entrando na mente do filho, da filha ou do filho, e ela usa muito uma ferramenta de manipulação, que é a comparação. Mas filho de fulana fez isso, filho de ciclana fez isso. Né? Então, a filha, ela quer se sentir amada, ela quer se sentir pertencente, né, àquele lugar, então ela começa a fazer exatamente aquilo que a mãe queria, né? Sim. Ela consegue ter esse domínio sobre a filha, justamente bem nessa área da manipulação, que é da comparação. Sim. Né? Uma outra coisa também dessa mãe, né, é a questão dela, desse vitimismo dela parecer uma amizade. Né? Em que sentido que eu tô falando isso?
Aquela mãe que, não, você pode compartilhar comigo, né? Aquela mãe que gosta de saber os seus planos, os seus projetos, né? Então, você acaba ali tendo ela como um apoio emocional. Porém, ela vai comendo pelas beiradas, né? Ela quer ter acesso àquilo que você deseja fazer, ou projetos, ou sonhos, objetivos, para ela saber exatamente o que ela tem que falar, o que ela tem que fazer. Né? Então, é aquela mãe que espera que você dê atenção para ela. Né? É aquela mãe que geralmente teve um casamento conturbado, né? E você acabou surgindo ali como a heroína dela. Né? Não, eu não posso deixar minha mãe na mão do meu pai. Né? Então, ela usa desse mecanismo, né, da injustiça, do vitimismo. E, gente, são adultas. Né? A gente tem que quebrar isso. Não tem outro jeito. A gente vai ter que quebrar, né, essa visão de que é uma coitada, de que, né, coitada, minha mãe, ela sofreu muito, ela é uma guerreira. A gente tem que quebrar essa visão. Porque ela, em algum momento, ela vai ter que se responsabilizar pela vida dela, pelas escolhas dela, porque ela, mesmo que algumas, né, não tiveram condições financeiras ou não trabalhavam e ficavam nos casamentos por conta dos filhos, né, foi uma escolha. Foi uma escolha. Ela escolheu. Né? Então, não é uma consequência sua ter que carregar essa bagagem, né, que não é sua, é dela, do seu pai. E um detalhe, a mãe narcisista, ela não assume a responsabilidade pelas escolhas dela. Não. Ela sempre vai culpar a filha ou o filho. Ah, eu fiquei tantos anos casado por causa de vocês. Ah, eu não fiz uma faculdade porque eu tinha que cuidar de vocês. Ah, eu não fiz aquilo ou aquilo, eu não saía de casa, eu não fazia aquilo ou outro, porque eu tive que doar a minha vida para você. Aí, quando o filho é adulto, qual que é o cenário que a gente vê hoje? Mulheres de 30 anos, querendo viver a vida dela, querendo morar sozinha, querendo desbravar o mundo. Sim. Elas não conseguem, porque elas pensam, minha mãe não viveu a vida dela por causa de mim, logo eu tenho que ficar aqui cuidando da minha mãe. Sim. Né? Eu tenho que ficar fazendo as coisas para minha mãe, porque, coitada, ela não fez nada. Então, eu agora, com o dinheiro que eu tenho, eu vou nutrir, vou sustentar e vou proporcionar para minha mãe lazer, vou proporcionar para minha mãe aquilo Tudo que ela não teve. Tudo que ela não teve. Sim. Então, E, gente, isso é uma grande cilada, porque o amor, ele não é uma moeda de troca. Ele não é do tipo, eu fiz por você e agora espero que você faça por mim. Né? Os nossos pais, as nossas mães, eles amaram a gente na liberdade deles. Né? Então, quando o seu pai ou sua mãe vem com esse papinho, você já fica meio que alerta. é manipulação. Né? Porque é uma manipulação. É controle. É uma chantagem emocional. Sim, sim. Né? Ele tá jogando com o seu sentimento. Tipo, eu abri mão disso, abri mão daquilo, deixei de fazer isso pra ficar nesse casamento ou pra cuidar de vocês. Isso não é amor. Não, não. Amor é na liberdade, né? E aí entra de novo naquela questão da escolha. Sim. E a mãe narcisista, por exemplo, ela morre de inveja da filha. Morre de inveja da filha. Ela morre de inveja de ver a filha viajando, a filha comprando as coisas, a filha tendo os bens materiais dela, estudando, fazendo tudo que ela sempre quis. A mãe sente inveja. O pai sente muita inveja dos filhos. Sim. Essa é uma característica que é difícil para os filhos entenderem, é difícil para os filhos aceitarem, porque dói muito, dói, mas o narcisista ou a narcisista, eles são invejosos. Sim. Né? Eles são infelizes. Então, cada vez que ele te vê bem, que ele te vê feliz, ele sente um ódio, uma ira. A raiva, né? Uma raiva. Como assim ele tem isso e eu não tenho? Como assim ela está fazendo isso e eu não estou? Entende? E é aquela raiva que ela dificilmente ela externa, né? Porque ela tem esse lado bem controlador, assim, de não deixar ninguém perceber que ela sente essa raiva, mas o filho sente. Sim. Porque ele percebe que a vida dele está empacada, ele fica patinando, ele não consegue ir para frente. E aí, às vezes, ele até pensa, fala, poxa, minha mãe tem inveja de mim, mas eu não posso pensar isso. Eu tenho que honrar pai e mãe. Sim. Esse aí é um discurso que, né, pega, acho que, boa parte das pessoas. Né? Porque entra de novo naquela questão do pedestal.
né? O seu pai e sua mãe tá no pedestal e aí você tem que honrar e não sei o quê. Não importa o que eles fizeram com você. Não importa. Você tem que obedecer, você tem que respeitar, né? E é difícil, cara, porque essa questão da inveja, muitas vezes, ela é sutil. Como eu falei, né? A mãe que é passiva-agressiva, a mãe narcisista passiva-agressiva. Por exemplo, você fez lá um corte de cabelo, você trocou a cor do seu cabelo. Quando ela vê, ela vai analisar. Ela vai olhar assim, mas ela não vai dar a opinião dela. E aí, às vezes, você vai olhar e fala assim, tá, você não gostou, né? Aí ela vai falar, não, eu gostei, mas eu não teria coragem de fazer isso. Né? Percebe? É uma passividade. Então, às vezes, o olhar dessa mãe, né? O jeito que ela olha pra você, aquele olhar meio assim, né? De jogador, de rabo de olho, é um olhar de inveja. E é difícil pra gente, né? Entender, aceitar. Né? Eu vejo na clínica que as filhas, os filhos têm essa dificuldade. Mas será que é isso mesmo? Né? Porque a gente entende que é a negação. Né? A gente não quer aceitar que os pais podem desenvolver isso, né? Os pais narcisistas. Mas é isso. Né? São pais extremamente invejosos, eles não podem ver você viver a sua identidade, a sua individualidade. Quer ver se você destoa bastante dessa família. Se você tem um estilo diferente da família. Né? Uma família mais tradicional ali, se você já tem cabelo curto, tatuagem, ou tem, né, tem um estilo diferente, gosta de músicas diferentes, nossa, porque você não pode viver a sua individualidade, a sua identidade. É. E eles invejam isso. Sim. Tanto que no conto do Narciso, tem outro personagem que é o Eco. Né? O Eco, ele fica atrás do Narciso. Então, o Eco, ele só repete aquilo que o Narciso diz. Né? Aquilo que o Narciso vive, ele só repete. Os filhos de pais e mães narcisistas são assim. Eles só podem ser aquilo que o pai ou a mãe narcisista permite. Ele só pode falar aquilo que o pai ou a mãe narcisista diz. Ele só pode pensar assim como o pai ou a mãe narcisista pensam. Ele não pode ter a individualidade dele. Tanto isso também nas relações amorosas com homens narcisistas. A mulher, ela não pode ter a vida dela, a individualidade dela, a liberdade dela, não pode ter os gostos dela, tem que ser tudo exatamente como esse narcisista. Sim, exatamente. E aí a gente vê hoje adultos com crises de identidade, baixa autoestima, inseguros, perfeccionistas, doentes emocionalmente e fisicamente. Sim, exatamente. E é isso, por hoje é isso. Que bom vocês por aqui. Se vocês precisarem de ajuda, tá, minha gente? É só procurar a gente aqui no nosso Instagram, tá? Pode mandar uma mensagenzinha pra gente. A gente tem as caixinhas lá no Instagram, que a gente responde perguntas, que a gente interage com vocês, para vocês contarem também a história de vocês pra gente, tá? Ajuda muito outras pessoas, as caixinhas do Instagram, né? As outras pessoas ouvirem a sua história. Então, se vocês precisarem de terapia, se vocês precisarem de uma consulta, é só entrar em contato com a gente está por aqui, tá? Mauro, obrigada pelo espaço, tá bom, Mauro? Um espaço lindo, maravilhoso, né? Muito acolhedor, muito bom estar aqui com vocês. E com você, Ju. Obrigada, Lê. Agradeço o convite, agradeço ao Mauro pela equipe, o espaço. E tamo aí.